Quem quiser ser grande, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Hoje eu ia pregar devagarzinho, mas como estão em... Glória a Deus. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu disse, hoje eu vou pegar leve, Senhor. Hoje eu vou pregar uma palavra bem mansinha. Mas como o diabo já veio me afrontar hoje, louvado seja o nome do Senhor. Vai ser pesado hoje. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. A palavra de Deus vai ser pregada neste lugar. Quem não quiser ouvir a palavra de Deus, coloque o fone de ouvido. Escute o seu funk, porque a palavra de Deus hoje vai ser pesada. E aquele que não tem estrutura para ouvir a palavra de Deus, saia correndo. Aquele que não está preparado para ouvir a palavra de Deus, saia correndo. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, tua palavra vai ser pregada. Louvado seja o nome do Senhor. Envia os teus anjos para este lugar, Senhor. Repreende o mal. Coloca um muro de fogo. Que Satanás e os seus demônios caiam por terra. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que é para mim, para tu, para nós, para vós e para todos. E a Bíblia diz: todo aquele que tem ouvidos, ouça. Porque o juízo de Deus, ele vem como fogo abrasador. O juízo de Deus é para todos. Então a palavra de Deus também é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, cobre as minhas iniquidades, que o teu Espírito Santo venha falar nesta hora. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei por que as pessoas ficam tão bravas quando escutam a palavra de Deus. Elas acham que elas são muito importantes e que não podem ouvir a palavra de Deus, porque elas acham que Deus está falando exatamente o que elas não gostam de ouvir. Eu também tenho coisa que eu não gosto de ouvir, mas eu tenho que ouvir. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que é a verdade. Glória a Deus, aleluia. Romanos no capítulo 6, a partir do versículo 23, está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus está falando neste sábado maravilhoso, neste lugar abençoado, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O apóstolo Paulo está falando neste sábado abençoado
que aquele que anda no pecado, o salário, o pagamento é a morte. Está no pecado? A Bíblia está dizendo: arrependa-se, confesse o seu pecado, e a Bíblia diz: deixe. E o pregador também tem pecado? Tem. Mas eu já confessei os meus de madrugada, que eu não sou besta. Confesse o seu também e deixe. Senhor, a tua palavra vai ser pregada neste lugar para a salvação das almas. Mas Satanás já se manifestou dizendo que não gostou da palavra. E ele já disse que vai bater na minha cara hoje. Mas eu pergunto para Satanás: quem é maior? Deus ou o diabo? Quem é maior? É Deus ou é o diabo? A Bíblia diz que Deus é o Criador e o diabo é a criatura. Os espíritos imundos, eles entram nas pessoas e as pessoas ficam possessas de demônios. Por isso querem beber, fumar maconha e matar os outros. Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia está dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5,12, a Bíblia está dizendo que por causa do pecado de um homem, entrou o pecado e a morte no mundo. Quem é esse homem que trouxe o pecado e a morte para o mundo? Adão. Por causa do pecado de Adão, entrou o pecado e a morte no mundo. E a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, e o pecado também passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Não há homem neste mundo que não peque. Por isso nós necessitamos de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que não há homem neste mundo que não peque. Mas a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho unigênito. Deus enviou Jesus Cristo, unigênito Filho. E a Bíblia diz que Jesus Cristo desceu do céu, sendo Ele em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele veio como homem, se humilhou na presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus ofereceu Ele sacrifício pelos pecadores. Meu Deus, que mistério é esse? Deus enviou seu Filho amado, unigênito, para morrer pelos pecadores, e os pecadores não querem saber disso. Os pecadores acham que eles são bons demais para aceitar Jesus Cristo. Afinal, diz o pecador, eu já tenho a minha religião. Mas a Bíblia diz que a única religião pura e verdadeira é esta: visitar as viúvas, acudir os órfãos, acudir o doente e o pobre, e se livrar do pecado. Esta é a religião que Deus aceita. Socorrer as velhas, viúvas, pobres e doentes, as crianças que perderam seus pais, estão nos orfanatos. Socorrer o doente e o pobre, e dizer não ao pecado. Esta é a religião que Deus aceita. Onde está escrito isso do pregador? Está na carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 27. Está escrito que a única religião que Deus aceita é esta: socorrer as viúvas,
os pobres que não podem trabalhar porque estão doentes e velhos, e se livrar do pecado. Aquele que fumava maconha, a Bíblia diz: não fume mais, pare. Mas por que, Senhor? Porque o teu corpo é o meu templo. Aquele que fuma cigarro, aquele que bebe cachaça, a Bíblia diz: pare hoje. Por que, Senhor? Porque o corpo do homem é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17: se tu destruir o meu templo, eu te destruo. E aí? Se o homem continuar fumando, bebendo e se prostituindo, contaminando o próprio corpo, a Bíblia diz que é o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Deus está dizendo: se tu destruir o meu templo, eu também te destruirei. O homem brinca com Deus porque ele não conhece Deus. O homem brinca com Deus porque não conhece. Então ele diz: vou aproveitar a vida, vou fumar, beber, pegar todas as mulheres do mundo, e quando eu morrer, o pastor faz uma oração e eu entro no céu e moro com ele. Mora não. A Bíblia diz que no céu só entra pecadores arrependidos, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Pregador, explica para mim o que quer dizer remido. A palavra remissão quer dizer comprado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, Paulo diz: lembrai-vos que vocês foram comprados por bom preço. Qual foi o preço, pregador, que Deus comprou os pecadores? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Deus comprou os pecadores com a moeda forte, o sangue derramado do seu Filho. Quando Adão pecou na cruz do Calvário, quando Adão pecou no jardim do Éden, ele condenou todos os homens e mulheres ao inferno. Todos. Todo homem nasce condenado ao inferno por causa do pecado de Adão. Está escrito aonde? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Leia, você tem uma Bíblia? Tira o cigarro de maconha da boca e põe uma Bíblia na mão, porque a Bíblia pode salvar a tua alma. Mas a Bíblia diz que o homem não gosta de ouvir a verdade. As mulheres também não gostam de ouvir a verdade, porque o Senhor Deus disse assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos. E quem não crê na tua palavra, Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? A Bíblia diz que já estão condenados. Condenado a quê, Senhor? A Bíblia diz que é a perdição eterna. A Bíblia fala de uma vida eterna, e a Bíblia também fala de uma condenação eterna. Jesus Cristo desceu do céu, sendo Ele Deus, e se fez homem, e morreu pregado numa cruz pelos pecadores. A Bíblia diz que o soldado romano pegou uma lança e abriu o lado de Jesus Cristo com uma lança. Você já pensou nisso? Já parou para pensar o que é isso? Tem um homem pregado numa cruz e chega um soldado com uma lança e atravessa ele de um lado para outro para ver se ele está morto mesmo. E tudo isto por causa de nós. Aí você chega para pregar a palavra de Deus, a mulher diz que vai bater na sua cara e vai matar você porque você está falando dela, se eu nem a conheço.
Eu não conheço ninguém aqui. A maioria das pessoas também não me conhece. Mas Deus me chamou para pregar a palavra dele. E as pessoas dizem: aqui você não prega, ali você não prega, acolá você não prega. De quem é a terra? Quem é o dono da terra? A Bíblia diz no Salmo 24 que Deus é o dono de tudo, da terra, do céu, do inferno. Deus manda em tudo. Mas o homem acha que ele é dono da terra. O homem diz: aqui é meu. O outro diz: aqui não pode estacionar. O outro diz: aqui não pode construir. O outro diz: aqui não pode ficar. Tudo é meu, tudo tem dono. Mas a Bíblia diz no Salmo 24 que Deus é o dono de tudo, da terra e de sua plenitude, e de todos os moradores da terra. Deus é dono. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, a partir do versículo 4, ele diz: Deus é o dono de todas as almas, mas a alma que pecar, esta morrerá. Deus é o dono da alma do pai, da mãe, do filho, da filha. Mas a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. E agora, se todos nós somos pecadores, como que Deus fala um negócio desse? Se todos nós somos pecadores, como que Deus fala na boca do profeta que ele é o dono da alma do pai e da alma do filho, mas a alma que pecar, esta morrerá? Deus está falando que ele enviou seu filho para tirar o pecado do mundo. Onde está escrito isto, pregador? O pecador, ele é uma pessoa orgulhosa. Quando ele escuta a palavra de Deus, ele fica interrogando: onde está escrito isto? Quem falou isto? Porque ele quer continuar no pecado. Então ele diz assim: eu já tenho a minha religião, e a minha religião não diz isto, mas Deus está dizendo. Deus é maior que a tua religião, meu irmão. Esta palavra é para salvar a tua alma e a minha. Quantas pessoas não já ouviram esta palavra no mundo inteiro e não deram atenção? Morreram na maconha, morreram no cigarro, na cachaça, no candomblé e foram para o inferno. E esta hora, a alma dele está queimando naquele lugar, no Hades. E ele está dizendo: por que eu não ouvi? Por que eu não dei crédito à palavra de Deus? Por que a palavra de Deus é pregada e as pessoas ficam com raiva, em vez de agradecer? Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 32. Tem uma Bíblia aí? Você não tem uma Bíblia? Você tem certeza? A Bíblia diz que é a palavra de Deus. João 5, 39 diz: examinai a Escritura. As Escrituras falam de mim. Elas contêm a salvação. Mas o homem diz: que Bíblia o quê? Que negócio de Bíblia? Vou fumar o meu baseado e vou ficar doidão e vou pegar um monte de mulher. E quando morrer na prostituição. E quando morrer doidão, quantas pessoas morreram lá no Rio de Janeiro? Todos bravos, todos com fuzil na mão, morreram. Cadê a alma deles? Todas desceram para o inferno, todas. A Bíblia diz, irmão, que para entrar no céu é facinho. É só aceitar Jesus Cristo, se batizar e viver em santidade. É só isto. Mas quem consegue isto? Quem consegue? Aceitar Jesus, se batizar e viver em santidade. Pregador, o que é santidade? Separação do pecado, só isto. Aquele que bebia, não bebe mais. Já pensou o crente bêbado? Com a Bíblia na mão, cambaleando? Ou o crente maconhado? Que coisa bonita! Deus está dizendo, debaixo desse viaduto: se você quiser ir para o céu, largue o pecado, abandone o pecado, receba Jesus Cristo e se batize, e largue o pecado.
é para todos nós. O pastor, o pregador que não se separa do pecado, ele também vai para o inferno. O Papa, as freiras, os padres, todos que estão se prostituindo. Não adianta ser padre e se prostituir, não adianta ser crente, tocar na igreja e fazer sexo com a namorada sem ser casado, não adianta, está se enganando. Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 31, e 32 e 33, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes das minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. O 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? O 34 diz: Jesus lhes respondeu, dizendo: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. A Bíblia está dizendo que aquele homem que vive no pecado, ele é servo do pecado. O maconheiro é servo da maconha. A prostituta é servo da prostituição. O traficante é servo do tráfico. O homem, ele tem dois caminhos para andar: Deus ou o diabo, escolha. Quem serve a Deus não pode servir o diabo, e quem serve o diabo não pode servir a Deus. Só há dois caminhos para andar: caminho largo e caminho apertado. Duas portas para entrar: porta larga e porta estreita. É a Bíblia que diz. Mas o homem diz: se continuar com essa conversinha, eu vou quebrar a tua boca, porque não gosta de ouvir a verdade. O homem diz e ameaça. Eles preferem matar o pregador do que largar o pecado. Eles preferem matar o pregador do que largar a maconha, o tráfico, do que largar a prostituição. A garota de programa, bonitinha, se ela continuar e morrer na prostituição, a Bíblia diz que ela vai para o inferno. O jogador de futebol, prostituto e rico, se continuar transando com um, com outro, casa com um, separa, casa com outro, a Bíblia diz que isto é prostituição. A Bíblia diz que isto é prostituição. Se morrer, inferno. Quem foi que disse isto, pregador, que eu vou para o inferno? Deus está dizendo. Onde está escrito na palavra dele? A Bíblia diz que se o pai de santo, o macumbeiro, continuar fazendo feitiçaria, o lugar dele é no inferno. Onde está escrito isto? Apocalipse 21:8 está escrito: os feiticeiros não herdarão o reino de Deus, a não ser que se arrependa. Se se arrepender, a porta de Deus se abre hoje para qualquer um. A porta de Deus foi aberta na terra por Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 9, Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus diz que Ele é a porta. João 10, 9. Jesus Cristo abriu a porta do céu na terra. Ele próprio veio na terra buscar os pecadores. Jesus Cristo diz: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Jesus Cristo diz: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Onde está escrito isso? João capítulo 3, versículo 17. No 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado pelos pecadores.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais ou menos há 20 anos eu prego na rua, e sabe o que é que eu levei até hoje? Pedrada, tapa na cara de gay, prostituta, ameaça de ladrão e traficante. E o que é que eu ganhei com isso? Nós vamos saber quando eu chegar lá. E aquele que ameaçou, e aquele que jogou pedra, e aquele que não quis que a palavra fosse pregada, o que é que ele vai ganhar lá quando ele chegar lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a Bíblia diz que tinha um homem brabo. Como era o nome dele? Saulo de Tarso. Perseguia a igreja de Deus, ele perseguia, ele dava porrada, arrastava os crentes, pisava na cabeça, jogava no cárcere, batia, mandava matar. Só que um dia ele ia atrás dos crentes com carta dos oficiais para prender, arrastar e matar a igreja, até que ele viu um grande clarão no meio do deserto de Damasco que dizia: Saulo, Saulo, por que você persegue a mim? E Saulo diz: quem é, Senhor? A voz que saía do clarão dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegue? E a Bíblia diz que Saulo caiu por terra como morto, cego. A igreja de Jesus Cristo na terra é formada por pecadores arrependidos. Pecadores. Pedro era um pecador. E todos os outros discípulos de Jesus Cristo eram pecadores. Saulo, pecador. Eu, pecador. O meu pastor é um pecador. Porém, nós somos pecadores arrependidos. E Deus está chamando no meio das ruas pecadores que querem se arrepender. A igreja de Cristo não é formada por gente boa, é formada por pecadores arrependidos, ladrões, macumbeiro, maconheiro, traficante. É a igreja de Deus. A cadeia está cheia deles. Esta hora, os presos arrependidos estão na cadeia, com a cara no chão, pedindo perdão porque mataram, porque roubaram, porque estupraram. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Quando você escuta a palavra de Deus, você tem que dar uma resposta para Deus. Qual é a resposta? Eu quero ou eu não quero? Se você ouvir a palavra de Deus e continuar do mesmo jeito, a palavra de Deus vai julgar você naquele dia. Onde está escrito? Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 47. Leia. Você tem uma Bíblia aí? Por que as pessoas não têm uma Bíblia? Todo mundo tem um cigarro de maconha na mão, mas ninguém tem uma Bíblia. Todo mundo tem um celular para ver prostituição na mão, mas ninguém tem uma Bíblia. Por que o povo não gosta da Bíblia? Se vai ser julgado por ela. Nós vamos ser julgados por estas palavras aqui, ó. Deus vai abrir a Bíblia para nos julgar naquele dia. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 47 está escrito: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus está dizendo: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aí ele continua dizendo no 48: quem rejeitar a minha palavra, a mim me rejeita. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia.
porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me mandou dizer e me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Deus está dizendo que os mandamentos dele são a vida eterna. Mas quem é que acredita na vida eterna? Porque as pessoas não acreditam na vida eterna. Por que não acreditam? Porque não acredita na vida eterna, moça bonita. E o homem feio, por que não acredita na vida eterna? Por que não acredita? A vida é eterna. E a morte também. Aquele que tem vida em si mesmo disse: quem crê nas minhas palavras nunca verá a morte. Onde está escrito isto, pregador? João 8,51. Aquele que crê nas minhas palavras nunca verá a morte. João 8,51, Jesus Cristo fala: aquele que crê nas minhas palavras nunca verá a morte. A morte é um espírito, e todo aquele que morre sem Jesus Cristo, a primeira cara que vai ver é do Exu Caveira, buscando a alma dele, arrastando para o inferno. Mas se você morrer, entregou a sua vida para Jesus Cristo, Deus enviará os seus anjos para buscar a tua alma no dia da tua morte. O Salmo 116 diz: preciosa é a vista de Deus a respeito da morte dos seus santos. A morte dos santos, a Bíblia diz que é preciosa aos olhos de Deus. Mas a morte daquele que vive no tráfico, na maconha, aquele que vive roubando, matando e se prostituindo, a Bíblia diz: não terá vida eterna, a não ser que se arrependa hoje. Hoje, se arrepender, Deus salva. Mas se continuar com o nariz empinado, glória a Deus. A Bíblia diz que façais todas as coisas para a glória de Deus. Você sabe o que aconteceu? Depois que Deixa eu amanhecer, ele trabalha de uma rua. Eu mostrei para minha filha. Eu mostrei para ela. Ai, uma cara desse tamanho. Deus vai bem bom, viu? Vocês se imaginam. Beleza? Olha, quase o tamanho de uma rua. glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Jesus Cristo é aquele que vem buscar a igreja dele. O que é que Jesus Cristo tem a ver com esta terra? Uma terra onde as pessoas não perguntam por ele. A Bíblia diz que ele tem uma igreja, que ele chama de sua noiva. Jesus Cristo chama a igreja da terra de noiva, preciosa, imaculada e santa. A noiva preciosa de Jesus Cristo são os crentes.
aqueles que vivem sacrificando a sua vida, fugindo do pecado, é a noiva de Deus. Aqueles que colocam o seu joelho no chão, orando a Deus e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, miserável. Todo homem é pecador, todos. Eu sou pecador, meu pastor é pecador. Todo homem, a Bíblia diz que é um pecador miserável. Quando ele reconhece isto, a Bíblia diz que Jesus Cristo envia o seu Espírito Santo para morar dentro dele. Todos nós, a partir do momento que reconhecemos que precisamos de Jesus, a Bíblia diz que nós somos salvos. Mas aquele que empina o nariz e xinga a palavra de Deus, aquele que não gosta de ouvir a palavra de Deus, que diz que vai matar o pregador, o fim dele, a Bíblia diz que está próximo, se não se arrepender. Se o homem não se arrepender, se ele disser: vou matar, vou bater na cara daquele crente, vou cuspir na igreja, vou destruir o altar de Deus, vou fumar maconha nas folhas da Bíblia, vamos ver até quantos baseados você fuma na folha da Bíblia, antes que Deus te devore. Quem é o homem que resistiu a Deus por muito tempo? A Bíblia diz: se não for a misericórdia de Deus, nós somos consumidos como a palha, mediante o fogo. Todo homem, a Bíblia diz, que tem que estar ligado em Cristo, porque senão ele é cortado e lançado fora, como uma árvore que tem o seu ramo cortado e lançado no sol. E depois de 15 dias, aquele pedaço de planta, aquele galho está seco, e a Bíblia diz que os anjos de Deus juntam e lançam no fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Onde está escrito isso? Evangelho de João, no capítulo 15. A Bíblia diz que nós somos os ramos, Jesus Cristo é a árvore, a verdadeira videira. Todo ramo que é cortado da árvore, a Bíblia diz que é lançado fora, e depois de seco, é lançado no fogo. O que quer dizer isto, pregador? Jesus Cristo diz que Ele é como uma videira verdadeira. O que é videira? Uma árvore. E nós, os ramos, os galhos da árvore. Todo aquele que é cortado de Jesus Cristo é lançado fora. E a Bíblia diz que aquele que é lançado fora, ele vai ser lançado no inferno. A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo é a vida, e sem Ele tudo está morto. Você já viu um homem que desdenha de Deus? Você já viu um homem que não gosta de Deus viver muito? Você já viu? Você pode ser quem você for, se você tiver temor de Deus, você continua vivo. Mas se você começar a falar palavrão, se você começar a ameaçar, se você começar a dizer que Deus não existe, que Ele não presta, que Ele é isto e que Ele é aquilo outro, blasfêmia, a Bíblia diz que a justiça de Deus te encontrará. E quando a justiça de Deus encontra o homem maligno, a Bíblia diz que é como o fogo passando no meio da palha. Todo homem deve temer a Deus. Isto é uma lei. Onde está escrito isso? Eclesiastes, no capítulo 13, a partir do versículo 12, a Bíblia diz que isto é um mandamento de Deus. É justo, porque Deus deu a vida a todo homem. Não importa se ele acredita em Deus, se ele não acredita, foi Deus quem te deu a vida. É Deus quem te dá a respiração. É Deus quem dá ao homem ânimo para ele andar, força para caminhar,
força para trabalhar, inteligência para estudar. E por que o homem está agora se gloriando, dizendo que ele é bom mesmo e que não acredita em Deus e que ele não acredita? Os homens dizem: eu não acredito não. E você é o quê? Eu não acredito, eu sou ateu. Até a bala bater nas costas ele diz que é ateu. Depois que a dor vem ele diz: ai meu Deus. Agora, até o tribunal do crime pegar ele diz que ele é ateu. Depois que ele está de joelho, facão no pescoço, ele diz: ai meu Deus. E agora? Cadê o ateu? Cadê o homem valente? Ele diz: eu não acredito em Deus. Mas por que você não acredita em Deus? Porque Deus não existe. E o pão que tu come, e a chuva que te molha, e a água que tu bebe, vem da onde? Tudo vem da mão de Deus. Tudo vem da mão de Deus. O pão, o leite, as vacas que dão o leite, a planta do trigo vem da mão de Deus. E se não chover, como que o trigo vai frutificar e dar pão? Como é que é? E por que o homem diz que não precisa de Deus? Meu dinheiro me basta, o homem diz. Eclesiastes no capítulo 13, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Leia. Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda o seu mandamento, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo tudo. Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, seja bom ou seja mal. A Bíblia está dizendo que é um dever de todo homem que nasce. O que? Temer a Deus e guardar o seu mandamento. De tudo que você ouviu até hoje, o final de tudo teme a Deus e guarda o mandamento do Senhor, porque isto é um dever de todo homem. Temer a Deus é um dever do homem. Não importa se ele é ateu, não importa se ele é judeu, não importa se é católico, não importa se é espírita, não importa quem é ele. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Aquele que teme a Deus, ele vive mais. O homem que teme a Deus vive mais. A mulher que teme a Deus vive mais. O jovem que teme a Deus, ele vive mais. Ele tem mais saúde, ele tem mais disposição. Deus abençoa todo aquele que teme a Ele. E qual é o temor de Deus? O temor de Deus, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Teme a Deus. Quer ser inteligente? Teme a Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar dinheiro, comprar carro importado, casa na praia, casa nos melhores condomínios de São Paulo, ter um cartão sem limite, pode comprar o que quer, comer o que quer, fazer o que quer, mas no dia da morte, quem é que vem buscar a tua alma? A Bíblia diz que aquele que não tem o seu nome escrito no livro que está na mão de Jesus Cristo, o livro do Cordeiro, não terá lugar no reino de Deus, será lançado no inferno, sem que haja misericórdia. Onde está escrito isso, pregador? Está escrito em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11. O grande trono branco, o trono da condenação.
É o dia que todos os homens vão ser julgados. Todos. Todo mundo vai ser julgado naquele dia. O grande trono branco. O trono de Deus, aonde Jesus Cristo se assentará para julgar todo aquele que fez o mal, aquele que matou, aquele que roubou, aquele que passou a vida inteira vendendo droga para destruir famílias e jovens. A Bíblia diz que ele vai ser julgado. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, está escrito assim: você pode ouvir esta palavra e salvar tua alma do inferno. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 20, a partir do versículo 11. O apóstolo João já está velho, 90 anos de idade, preso numa ilha para morrer. Ele diz: eu vi um grande trono branco. Pregador, por que o trono é branco? Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são luz, é feita na luz. O trono branco quer dizer a santidade e a imortalidade de Deus, a justiça de Deus. Um trono onde o juiz que está sentado não recebe suborno. Deus não recebe suborno. Aquele que matou e não se arrependeu, a Bíblia diz que ele será julgado. O julgamento das nações durará muitos anos, muitos. Deus fará questão de julgar o homem segundo o livro das obras. Tudo que ele fez estará escrito diante de Deus. Tudo que ele pensou, tudo que ele falou, tudo que ele mandou fazer, que ele pagou para fazer, vai estar escrito diante de Deus. O apóstolo João diz: eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu. Da presença de Deus fugia a terra e o céu. Tudo o que tem na terra e tudo o que tem no céu fugiram naquele dia da presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vai estar irado, assentado no seu trono. Por que Deus vai estar irado? Porque Ele deu o Filho dele para morrer pelos pecadores, e os pecadores não fizeram disto caso nenhum. João continua no versículo 12: vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. Você já pensou, meu irmão, você que diz que é bom? Naquele dia, Deus abrindo o livro da sua vida, das suas obras, tudo que você fez, está escrito na mão de Deus, e Deus lendo. E está lá escrito: nasceu em 1970, morreu em 2025. Nunca acreditou na palavra de Deus. Já pensou Deus lendo isso? E você lá de joelho, com a cabeça baixa, os olhos brancos olhando para Deus. Naquele dia, irmão, você vai estar lá. Se você não se arrepender, você estará lá. E o que mais o anjo vai falar da obra do homem? Nunca leu a minha palavra. Que mais, anjo? Casou 3 vezes, sempre traiu a esposa,
nunca respeitou a família. Você já pensou Deus lendo isto com o livro das suas obras na mão dele? Tudo o que fazia é para o bem próprio. Tudo o que fazia era para o seu próprio bem. Trabalhava, fumava maconha, bebia cachaça, gostava de uísque com Red Bull e de prostituta. Gastou milhões de dinheiro com drogas, futebol, carnaval e prostituta. E na casa de Deus nunca deu um centavo. Quanto deu para comprar uma caixa de som para pregar a palavra? Nada. Ainda chutou a caixa de som quando tinha algum irmão pregando. Ainda blasfemava da palavra de Deus quando tinha alguém pregando. Ainda balançava a cabeça, cuspia de lado e dizia: para que isto? Para que tanto barulho nas nossas ruas? Mas se fosse um funk, ele dançava, pulava, aplaudia. E quando o time dele de futebol fazia um gol, depois dele gastar R$200 com ingresso, mais 100 com estacionamento, mais uísque com Red Bull e cerveja, refrigerante para amante, tudo isso ele gastou com a própria obra. E com as coisas de Deus nunca gastou nada. Você já pensou naquele dia do julgamento? Deus com o livro da obra da tua vida inteira na mão dele, e Deus lendo. E ele estará lá com a cabeça baixa, os joelhos dobrados, os olhos brancos, olhando para Deus, piscando. E Deus lendo os livros da obra do pecador. Que mais está escrito? Sempre trabalhou e ganhou dinheiro e nunca me deu glória. Eu dei saúde para ele, inteligência e sabedoria para ele se formar doutor. Ganhou muito dinheiro, arrumou prostituição, gostava, gastou milhões com carnaval, gastou milhões com as coisas para a sua própria vida, fez tudo o que tinha vontade, mas nunca me deu glória. Quando passava na frente da igreja, cuspia no chão e balançava a cabeça quando via os crentes cantando louvores à minha majestade. Você já pensou no dia do julgamento final, Deus com o livro das obras dos pecadores do mundo inteiro, Deus lendo? Que mais? Muitas vezes enviei os meus servos com a palavrinha escrita, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é que ele fez, anjo? Dobrou, amassou na mão e jogou no lixo. Está escrito isso, anjo? Está escrito aonde? No livro da obra do pecador. Nunca deu crédito à minha pregação. Por isso Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi que acreditou no Evangelho de Cristo? Que mais, anjo? Está escrito no livro da vida, no livro da obra deste homem. Este homem, Senhor, blasfemou da tua palavra. Quando tinha alguém pregando, ele balançava a cabeça, discutia, batia nos pregadores da rua, dava pedrada e ameaçava. Tudo isso, anjo, ele fez. E o que mais? Nunca acreditou na minha palavra. A Bíblia diz, na primeira carta de João 5,10: aquele que não acredita na palavra de Deus, faz de Deus mentiroso. Aquele que não acredita na Bíblia, faz de Deus mentiroso. Naquele grande dia, o anjo de Deus vai ler o que está escrito a respeito da obra de todos os pecadores do mundo. Sempre acreditou em orixá,
sempre matou frango na porta do cemitério, derramou sangue para os demônios, mas para mim, nada. Foi Deus quem deu a vida ao homem. Não é orixá que você tem que louvar, é Jesus Cristo de Nazaré. Não é Maomé que salva, nem Maria, nem macumbeiro nenhum, é Jesus Cristo, o Salvador. Mas o homem diz: está ferindo a minha religião. E a Bíblia diz que é para salvar a tua alma, é para ver se você acorda. Não há vida senão em Cristo Jesus. Todo aquele que está firmado numa religião onde Cristo Jesus não é o centro, está morto, está vivendo num engano. Maria não salva ninguém, nem estátua nenhum, nem um ídolo. Orixá não salva ninguém, nem terreiro de macumba. Mas é a minha religião. Eu estou falando para você: saia. Quem salva é Jesus Cristo. Maomé nunca salvará uma alma, mas está levando todo o Oriente, toda a África, toda a Europa para o inferno. Nunca salvou uma alma, Maomé, e nunca salvará. Porque quem desceu do céu para salvar os pecadores e morreu numa cruz sangrando foi Jesus Cristo. Mas o pecador diz: se não parar com essa ladainha eu vou dar tiro. Você dá tiro em ninguém, rapaz. Jesus Cristo é o Senhor. Se não parar com essa ladainha eu vou dar porrada. Você não dá porrada em ninguém, porque quem está aqui é o leão da tribo de Judá. Quem passará por ele? Quem passará pelo leão da tribo de Judá? Ele veio como cordeiro, agora ele é leão. A palavra de Deus vai ser pregada em todos os lugares da terra, em testemunho a todas as nações. E a Bíblia diz: depois virá o fim. Depois que todos ouvirem a palavra da verdade, virá o fim. O fim de quê? De tudo. Deus levantará a igreja, levará para o céu, e depois ele queimará tudo no fogo. Onde está escrito isto, pregador? Na palavra dele. O problema é que as pessoas não gostam de ler a Bíblia. O problema é que as pessoas não gostam de ouvir a verdade. A verdade de Deus é única, não existe outra verdade. Não existe duas verdades, não existe dois salvadores, não existe dois deuses, não existe. A Bíblia diz que Deus, ele é único, que Jesus Cristo é o único que salva, e que Deus foi quem enviou o Salvador. Jesus Cristo sempre dizia assim: olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia, que tudo foi consumado, naquele dia que todos os seres da terra estiverem mortos, que a terra toda foi queimada no fogo. A Bíblia diz que Deus fará novo céu e nova terra. Deus fará tudo novo. E a Bíblia diz que ele voltará para a terra com a sua igreja. Ele tornará terra e céu uma mesma estrutura. A terra subirá e o céu descerá e se encontrarão. E a Bíblia diz que tudo havendo consumado, Jesus Cristo entregará a sua glória a Deus. E Deus reinará sobre tudo. Deus reinará sobre tudo. Depois que o pecado sair da terra e a morte for consumada e o inferno for consumado, a Bíblia diz que Deus reinará sobre tudo. O problema é: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Pergunta Isaías no capítulo 53. Senhor, quem deu crédito
a nossa pregação, e a quem o braço do Senhor alcançou. Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 6, Jesus Cristo diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O rapaz ali está falando de minha casa, minha vida. Não é minha casa, minha vida, é minha casa, minha dívida. Mas a Bíblia diz que Deus nos dará uma mansão celestial no céu, para todos. Todo aquele que crê em Deus, a Bíblia diz, terá morada na casa de Deus. Mas o povo não acredita. O povo se mata para pagar um apartamento, minha casa, minha dívida. O povo se mata para ter um barraco na favela, e Deus está oferecendo mansões celestiais. Mas quem deu crédito à nossa pregação? Quem é que dá crédito à pregação do Evangelho? O povo gosta do mundo. Aquele que é apegado ao mundo nunca verá a glória de Deus. Evangelho de João, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 14, a partir do versículo 1, está escrito: Jesus Cristo falando: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O versículo 2 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também vós. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade, e eu sou também a vida. No versículo 7, Jesus Cristo diz: se vós me conhecesseis a mim, também conheceriam meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus Cristo: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito não vem de mim mesmo, mas do Pai que está em mim, e de quem eu faço as obras. Crede que estou no Pai
e o Pai em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. A palavra de Deus foi pregada neste lugar. O problema é quem é que creu. Todo sábado a palavra é pregada, mas quem é que creu na palavra? Aquele que não crê na palavra de Deus faz de Deus mentiroso, está escrito. Mas naquele grande dia, o dia onde Deus julgará os pecadores, naquele grande dia, quem é que vai estar diante de Deus para entrar no céu, e quem é que vai estar diante de Deus para ser condenado ao inferno? Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, o apóstolo, no capítulo 25, a partir do versículo 31. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. De Mateus 25, 31, está escrito assim: esta palavra é para salvar a alma dos pecadores. Mateus 25, 31. Está escrito assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações serão reunidas diante dele. Está dizendo aqui, meu irmão, que todas as nações serão reunidas diante dele. Todos os japoneses, chineses, ucranianos e russos, americanos, brasileiros, todas as nações serão reunidas diante dele. Diante de quem? Diante de Deus. Para quê? Para ser julgada. Está escrito mais: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuir o reino de Deus por herança, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está escrito que um dia Jesus Cristo vai vir do céu com os seus santos anjos, e ele vai se assentar no seu trono no meio do céu. E a Bíblia está dizendo que as nações da terra todas vão ser reunidas diante dele. Para quê? Para receber minha casa, minha vida? Não, para serem julgados. Julgados por quê?
Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem para a glória dele. Deus não criou o homem para fumar maconha, haxixe. Deus não criou o homem para beber cerveja, para matar os outros. Deus não criou o homem para fazer injustiça. Deus não criou o homem para beber cachaça. Foi para a glória dele que Deus criou o homem. Deus criou esse monte de mulher bonita para dar glória a ele, não foi para ficar se prostituindo, não. Deus criou este monte de homem para dar glória a ele, não foi para ficar se prostituindo, não. Não foi para ficar vendendo droga, não, foi para dar glória a Deus. Não foi Deus que fez a Cracolândia, não foi. Não foi Deus que fez a violência nas favelas do Rio de Janeiro, não foi. E quem foi? O diabo. O diabo, ele não se firmou na verdade. Satanás tem um exército invisível, milhões e milhões de demônios todo dia entrando nas pessoas, e um matando o outro, e um traindo o outro todo dia, e a violência vem por meio de Satanás. Quando o homem deixa Satanás entrar nele, ele mata, rouba, destrói, fuma, se embriaga, vende droga, trafica, pega uma arma e mata milhões de pessoas. Quem foi que inventou a bomba atômica, que só serve para matar? Quem foi? Satanás. Quem foi que inventou a arma, que só serve para matar? Satanás. Não foi Deus. Quem é que inventou cigarro, cachaça, crack, maconha? Quem foi que inventou? Satanás. Por que Deus inventaria um negócio desse, se só serve para matar e destruir família? Quem foi que inventou o adultério, a prostituição, o crime? Satanás. Não foi Deus. Porque a Bíblia diz, em Romanos no capítulo 12, a partir do versículo 1, a boa vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não criou o homem para ficar se prostituindo, traindo esposa, com cigarro na mão, ou copo de cachaça na mão. Deus não criou o homem para isso. Por isso o homem vai ser julgado. Por isso todos nós seremos julgados, porque o nosso corpo não é para encher de cigarro, os nossos pulmões não é para encher de fumaça de cigarro, é para se encher de ar, para dar glória a Deus. Quem é que dá glória a Deus num lugar desse? Eu não vi até agora, eu não ouvi ninguém dando glória a Deus, mas eu já vi uma que veio aqui dizer que vai me bater na cara, que vai me dar porrada só porque eu estou pregando a palavra de Deus. Mas quem é que veio aqui e deu glória a Deus? A moça bonita deu glória a Deus? Não. O homem feio deu glória a Deus? Não. O maconheiro que passou aqui deu glória a Deus? Não. Porque ninguém gosta de Deus. As pessoas gostam das coisas do diabo. As pessoas gostam das coisas de Satanás. Carnaval, futebol, biqueira. As pessoas gostam de tabacaria, bar, adega, mas quem é que gosta de igreja, Bíblia, jejum, oração, joelho no chão? Quem é que gosta? Quem é que gosta de botar o joelho no chão de manhã e orar 1 hora em jejum? E de ficar o dia inteiro orando para que o filho ladrão volte para a igreja, para que a filha prostituta se case e seja uma pessoa de bem? Quem que ora por isso? Quem é? E depois eles dizem, cadê Deus? Quando o filho está dentro do caixão, as pessoas dizem, cadê Deus? Quando acontece uma tragédia, como no Rio de Janeiro, que morreu 132 pessoas, ali tem pai de família, ali tem pessoas que foram envolvidas no crime, que nem queria estar naquele lugar, mas está, porque o crime arrasta como um rolo, e vai levando tudo. Precisava daquele monte de jovem ter morrido? Não precisava. Mas por que morreram? Porque não deram glória a Deus, porque ninguém dobrou o joelho e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, salva minha alma, salva os meus filhos. Quantas mães te orando? Todo mundo gosta de academia, tatuagem, piercing e maconha, mas quem é que lê Bíblia? Quem é que põe o joelho no chão a madrugada inteira para orar pelo Brasil? Ninguém. E depois culpa a Deus pela miséria, pelo governo corrupto.
Depois culpa a Deus por causa das facções. Culpa a Deus. Mas quem é que dobra o joelho diante de Deus para orar? Quem é? Se as pessoas odeiam a palavra de Deus, as pessoas odeiam Deus e amam as coisas do diabo. Por que todo mundo fuma maconha nesse lugar? Por que todo mundo gosta de cigarro? Por que todo mundo gosta de uísque com Red Bull? Essas coisas não pertencem a Deus. Por que todo marido troca a mulher? Basta ganhar um dinheirinho, já vai trocando a mulher. Primeiro troca o carro e depois a mulher. Por quê? Porque não teme a Deus. Os adúlteros, a Bíblia diz, todos serão lançados no inferno. O Salmo 9, versículo 17, a Bíblia está dizendo: Deus lançará todos os ímpios no inferno, todas as nações que se esquecem de Deus. Por que Deus fará isso se Ele é tão bom? Por que Deus lançará pessoas no inferno se Ele é tão bom? Porque as pessoas escolheram a porta larga. Escolheram a porta larga. O vinho, a cachaçinha, a brisa da maconhinha, os bares cheios de bêbados, os motéis cheios de gente traindo a esposa e transando com a filha dos outros, sem casamento. Depois levar ela para o pai da comida, mas ninguém dá o arroz e o feijão dela. Todo mundo não gosta de ouvir, ai que esse som está muito alto. A palavra de Deus tem que ser como uma trombeta, porque quando o anjo da morte vier te buscar, ele vem sorrateiramente, tu não vai nem ver. De repente o coração para. De repente o coração para. No meio do bem bom o coração para. Foi muita emoção, o coração parou. E cadê o homem valente? Cadê o garanhão que pegava todas as mulheres? Cadê ele depois da morte? Cadê? Onde está o homem valente? Ameaçador? Cadê o homem que diz que mata porque ele faz parte, porque ele é comando? Aqui, meu irmão, o comando é Jesus Cristo. Escreve no muro preto lá, ó. Jesus Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele manda. Quem tem juízo, obedece, baixa a cabeça, chora. Chora, pecador. Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. Todo aquele que receber Jesus Cristo como uma criança será salvo. Mas todo aquele que é besta, que bate no peito e diz, eu já tenho a minha religião, continua. No final você vai ver que morreu sem Deus, inimigo de Deus. E as pessoas dizem, é muito barulho por pouca coisa, a tua alma vale mais que todo o dinheiro do mundo. A alma do pecador vale mais do que todo o ouro da terra, porque todas as almas pertencem a Deus. Todas as almas pertencem a Deus. A alma do macumbeiro, a alma do traficante, do maconheiro, a alma de todos os católicos, todos os budistas, a alma de todos pertencem a Deus. A alma de todos os homens pertence a Deus. Por isso Deus fala, trabalha pelas minhas almas. Porque se eu pregar 20 anos na rua e ganhar uma alma, o meu ministério foi um sucesso. Porque ganhar uma alma para Deus é difícil. Por quê? Porque as almas adoram o pecado. As almas dos homens da terra adoram o pecado. Eles gostam de maconha, eles gostam de uísque com Red Bull, eles gostam de trair as esposas, eles gostam de sexo sem casamento, eles adoram o que não presta. Mas quando fala de Bíblia, palavra de Deus, quando fala de oração e jejum, eles ficam irados, porque não conhecem Deus, porque não acreditam no céu e nem acreditam em inferno. Eles não acreditam até morrer. Aí quando morre diz, pastor, ora pelo meu filho. O que aconteceu com ele? Morreu. Como? Trocando tiro com a polícia. Vai lá e ora por ele. Para quê? Para que orar por uma pessoa que já morreu? Se a Bíblia diz que os mortos não podem mais nada, tudo está entregue.
a sua violência, o seu ciúme, tudo está entregue. Não adianta mais orar por aquele que morreu. A palavra de Deus tem que ser pregada enquanto a pessoa está viva. Enquanto está vivo, enquanto está viva, tem que pregar a palavra, depois não adianta mais.